Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveite o começo do vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que precisa de algumas dicas de física. Hoje vamos tomar emprestado da matemática um conceito muito interessante e é muito útil para a física em vários segmentos desta ciência. Vamos falar sobre vetores. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, hoje falaremos sobre os vetores. Vetores são entes matemáticos, são símbolos matemáticos que têm determinadas propriedades muito importantes para que nós usemos na física. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre os vetores. Ora, para traçar a rota de um avião, usamos segmentos de reta orientados, levando em consideração o ponto de partida e o ponto de chegada. Neste meu exemplo, eu tenho aqui, vamos supor que um avião saia de Salvador e vá até a cidade de Xique-Xique, na Bahia. A trajetória deste avião, o deslocamento deste avião, pode ser representado por uma seta. Esses segmentos orientados são chamados de vetores. Então, a primeira coisa importante para que nós saibamos esse conteúdo é que os vetores são segmentos de reta orientados, ou seja, os vetores são setas. Vamos lá. Ora, um vetor, portanto, é um ente matemático representado por uma seta. Todo vetor tem três características básicas: o módulo, a direção e o sentido. Vamos entender o que significa cada uma dessas características. O módulo é o valor numérico do vetor. Está associado aí ao tamanho do vetor. Neste meu exemplo, que eu tenho aqui do lado direito, eu tenho uma seta, tá vendo aqui um vetor. Eu vou chamar esse vetor de vetor A. Toda vez que uma letra é o nome de um vetor, eu desenho uma setinha em cima dessa letra, uma setinha para a direita, independente de para onde o vetor esteja apontando, o símbolo é sempre esse, uma letrinha com uma setinha em cima. E o módulo desse meu vetor, que eu acabei de desenhar, é igual a 3. Eu posso representar assim, o A com uma setinha e duas barrinhas representando o módulo, ou simplesmente a letra, simplesmente A. O módulo desse vetor é 3. Talvez algum aluno dissesse, mas PH, eu estou vendo aqui 4 tracinhos nesse vetor. O módulo não seria 4? Não, é claro que não. O módulo ele tem a ver com o comprimento do vetor, tem a ver com o tamanho do vetor. E esse vetor tem 3 unidades de comprimento. Uma unidade, outra unidade e mais uma unidade. Então, o módulo do vetor A é igual a 3, porque ele tem 3 unidades de comprimento. A direção de um vetor é a reta que dá suporte ao vetor. Nesse meu exemplo, a direção é essa linha pontilhada que passa pelo vetor. Já o sentido do vetor é a orientação propriamente dita. É a seta. Está aqui, esse círculo amarelo representando o sentido. Notem que há uma diferença entre direção e sentido. A direção é uma reta, enquanto que o sentido é a seta. A direção pode ser, por exemplo, uma direção vertical, pode ser uma direção horizontal ou inclinada, também chamada de diagonal. Já o sentido é diferente. É assim, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Também é comum nos livros de física usarmos a rosa dos ventos, os pontos cardeais, para dizer o sentido de um vetor. Então, pode ser para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, ou para nordeste, para sudeste, para sudoeste. Usamos aí a localização lá da geografia. Então, galera, módulo, direção e sentido são as 3 características de qualquer vetor. Vamos lá. Grandezas físicas. As grandezas físicas podem ser grandezas escalares ou grandezas vetoriais. As grandezas escalares
são aquelas que ficam perfeitamente definidas quando conhecemos somente o seu módulo com a unidade. Por exemplo, o tempo. Eu posso dizer que o intervalo de tempo de uma viagem de um automóvel foi de 4 horas, por exemplo. Eu não falo 4 horas, direção horizontal, sentido para a esquerda. Não, não faz sentido. É só 4, que é o módulo, e hora, que é a unidade. A massa, da mesma forma. Eu vou no açougue e peço lá 2 kg de carne, ou abreviadamente 2 kg de carne. Eu não falo 2 kg direção vertical, sentido para baixo. Não faz sentido. Eu falo 2, que é o módulo, e quilograma, que é a unidade. Temperatura, da mesma forma. Se uma criança, por exemplo, está com febre, e eu vou lá e meço a febre dela com o termômetro, eu posso, por exemplo, observar que ela está com 39 graus Celsius. 39 é o módulo da temperatura, graus Celsius é a unidade. Então, uma grandeza escalar fica perfeitamente definida quando conhecemos simplesmente o seu módulo, obviamente com a unidade. Já uma grandeza vetorial, ela só fica perfeitamente definida quando conhecemos o módulo com a unidade, a direção e o sentido, ou seja, eu preciso saber a orientação. E aí, obviamente, essas grandezas são representadas por vetores. Por exemplo, deslocamento, por exemplo, a força, a velocidade, o campo magnético, o campo elétrico e todos os outros campos vetoriais da física. Uma grandeza escalar, para que eu compreenda, basta o módulo e a unidade. Uma grandeza vetorial será representada por um vetor e eu devo saber o módulo com a unidade, a direção e o sentido para compreender perfeitamente aquela grandeza física. Vamos lá! Vetores iguais e vetores opostos. 2 vetores são iguais quando têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Aqui neste exemplo eu tenho o vetor A e o vetor B, e eu percebo que A é igual a B. Eles têm o mesmo tamanho, o mesmo módulo, a mesma direção, ou seja, a mesma inclinação, e apontam no mesmo sentido. Já vetores opostos são aqueles que têm o mesmo módulo e a mesma direção, porém eles diferem no sentido. O sentido de um é oposto ao sentido do outro. Veja, por exemplo, aqui o vetor C e o vetor D. Notem que eles têm o mesmo tamanho, portanto, o mesmo módulo, a mesma direção, que é a mesma inclinação, mas enquanto um aponta para um lado, o outro aponta para o outro. Quando 2 vetores são opostos, nós dizemos aqui, ó, C é igual a menos D. Ou seja, C é igualzinho a D, mas só difere no sentido. E isso é representado por esse sinal de menos. C igual a menos D significa, então, que C e D são vetores opostos. Vamos falar um pouquinho sobre a soma de vetores, a soma vetorial. Somar vetores não é a mesma coisa que somar números. Quando eu somo um número, 2 mais 3 é igual a 5. Não tem direção e sentido envolvido. Já a soma de vetores é um processo gráfico, é um desenho. E, claro, nós também vamos aprender a calcular o módulo da soma, o valor da soma. Vamos, então, aqui, ó. Suponha que temos 2 vetores A e B e queremos somá-los. Então, aqui eu tenho um vetor A, esse vetor verdinho, mais um vetor B. Isso vai dar o quê? Bom, temos duas regras, 2 métodos. O método do paralelogramo e o método do polígono. Vamos começar pela regra do polígono. O que diz a regra do polígono? Eu vou reescrever os 2 vetores, mas encostando o fundo do segundo na cabeça, ali na setinha do primeiro. E o vetor soma, o vetor resultante, vai ligar a origem do primeiro até o final do último. Vamos ver isso aqui na prática com esses vetores A e B. Eu desenho, ó, o vetor A, conservando a mesma inclinação, o mesmo tamanho. Na extremidade de A, eu encosto aqui, ó, a origem de B e desenho o vetor B,
também conservando o mesmo tamanho e a mesma inclinação. E o vetor que liga a origem do primeiro até o final do último é o vetor soma. Então, a soma aqui, ó, é A mais B. Comumente também encontramos em vestibulares, no Enem ou em livros de física, o vetor soma como o vetor R de resultante. Então, o vetor R, o vetor resultante, é A mais B. Repetindo, na regra do polígono, eu redesenho os vetores colocando o fundo de B na cabeça de A. E o vetor que liga a origem do primeiro até o final do último é o vetor resultante, é o vetor soma. Ora, mas também poderíamos ter usado outra regra, a regra do paralelogramo. Na regra do paralelogramo, nós vamos desenhar os dois vetores com a mesma origem. Veja só, eu redesenho o vetor A, conservando o mesmo tamanho e a mesma inclinação, e desenho também o vetor B, conservando o mesmo tamanho e a mesma inclinação. Porém, eu vou desenhar os dois vetores com a mesma origem, ó, coincidindo a origem de um com a origem do outro. Na extremidade de A, eu faço uma reta paralela ao vetor B. E na extremidade de B, eu faço uma reta paralela ao vetor A. Quando eu faço isso, observe que eu acabo fechando um paralelogramo. A diagonal deste paralelogramo será o vetor resultante ou o vetor soma, que é o vetor A mais o vetor B. Note que não importa se eu uso a regra do polígono ou se eu uso a regra do paralelogramo, o vetor resultante sempre será o mesmo. Ele terá o mesmo tamanho e a mesma inclinação. Eu vou voltar no slide anterior para você perceber que o vetor R vai ter o mesmo tamanho e a mesma inclinação deste vetor R que você está olhando aí agora. Então, na regra do paralelogramo, e aqui está, ó, na regra do polígono, o vetor R tem a mesma inclinação e o mesmo tamanho. Ora, mas vamos aqui agora fazer algumas observações sobre essa soma vetorial. Primeira observação. No método do polígono, podemos somar vários vetores simultaneamente, enquanto que no método do paralelogramo, só podemos somar 2 a 2. Nós pegamos dois vetores, somamos, e se houver outros, eu pego o resultado dos dois primeiros e somo com o terceiro, e assim sucessivamente. Note, por exemplo, aqui ó, eu tenho o vetor A, ele é horizontal para a direita, o vetor B é vertical e para cima, o vetor C, que é inclinado e para baixo, o vetor D, que é horizontal e para a esquerda. E eu quero obter o vetor soma, que é A mais B mais C mais D. Como eu tenho 4 vetores, eu vou usar a regra do polígono. Isto é, eu vou encaixar a extremidade, o fundo de B na cabeça de A, o fundo de C na cabeça de B e o fundo de D na cabeça de C. Vamos ver aqui? Desenho o vetor A, está aqui o vetor A. Na extremidade de A, eu encaixo B. O B ele é vertical e para cima, está aqui o B. Na extremidade de B, eu encaixo o C inclinado e para baixo. E na extremidade de C, eu encaixo o D. O vetor que liga a origem do primeiro até o final do último é o vetor soma. Então, no método do polígono, é possível somar vários vetores de uma só vez. O vetor soma será aquele vetor que sai da origem do primeiro e vai até o final do último. Segunda observação. Se o diagrama lá no método do polígono resultar em uma linha poligonal fechada, é porque a soma dos vetores é nula. Como assim, PH? Veja este exemplo. Eu tenho aqui o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D. Eu quero somar os vetores A, B, C e D. O vetor A ele é inclinado, está aqui ele. Na extremidade de A eu encaixo B. Na extremidade de B eu encaixo C.
na extremidade de C eu encaixo o D. Notem que o D termina exatamente onde o A começa. Como que eu vou aí ligar a origem do primeiro até o final do último, se a origem do primeiro coincide com o final do último? Significa dizer que nós não temos um vetor soma. O vetor soma é igual ao vetor nulo, é igual a zero. Vamos lá. Agora vamos pensar no cálculo do módulo da soma. Nós já aprendemos a desenhar o vetor soma, agora vamos aprender a calcular o vetor soma. Muito simples. Primeiro caso, vetores de mesma direção e mesmo sentido, ou seja, eles têm a mesma inclinação e apontam para o mesmo lado. Olha para cá, o vetor A e o vetor B têm a mesma direção e o mesmo sentido. O vetor resultante, ele liga a origem do primeiro e vai até o final do último. Se você observar, o tamanho do vetor soma, o tamanho do vetor R, é igual ao tamanho do vetor A mais o tamanho do vetor B. É por esta razão que, neste caso, R é simplesmente igual a A mais B. Então, se eu tenho dois vetores de mesma direção e mesmo sentido, a soma deles, para calcular o módulo, basta fazer o módulo de um mais o módulo do outro. Não tem segredo, muito tranquilo. Se os vetores tiverem mesma direção, porém sentidos contrários, eu tenho aqui o vetor A apontando para um lado e o vetor B em sentido contrário, então a resultante, galera, vai ligar a origem do primeiro até o final do último. Se você observar este diagrama, você percebe que o tamanho de R é o tamanho de A menos o tamanho de B. Ou seja, neste caso, o vetor resultante é A menos B. Então, se os dois vetores tiverem mesma direção, porém sentidos contrários, o vetor soma é simplesmente o módulo de um menos o módulo do outro. Note que, neste caso, o vetor R ele aponta para a direita, que é justamente o sentido do vetor A. Então, o vetor resultante ele vai apontar no mesmo sentido que o maior dos dois vetores. E quando eu for calcular aqui o resultante, eu faço o maior menos o menor para que dê um valor positivo. Ora, e se os dois vetores forem perpendiculares entre si? Ou seja, se eles formarem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Veja aqui, o vetor A ele é vertical e para cima, o vetor B é horizontal e para a direita. Neste caso, o meu diagrama aqui, galera, eu estou usando o método do paralelogramo, mas eu poderia usar o método do polígono. Eu tenho aqui na extremidade de A, eu fiz uma linha paralela a B. Na extremidade de B, eu fiz uma linha paralela a A. Fechou um paralelogramo, que nesse caso, inclusive, é um retângulo. A diagonal do paralelogramo é o vetor soma. Se você observar, aqui nós temos um triângulo que é um triângulo retângulo. Ou seja, é um triângulo que tem um ângulo reto. No triângulo retângulo, eu observo que a hipotenusa é o S, um dos catetos é o B, e o outro cateto tem o mesmo comprimento que o vetor A. Toda vez que eu olho para um triângulo retângulo, eu lembro do Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho dois catetos, o cateto aqui neste meu desenho tem comprimento C e comprimento B, e a hipotenusa é o maior dos três lados. Eu estou chamando o comprimento da hipotenusa de A. Inclusive, a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto. Vocês sabem disso. O que é que o Pitágoras falou? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, neste meu exemplo, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Trazendo isso para a física, olha, eu tenho que S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado.
S é o vetor soma e A e B são os dois vetores que estão sendo somados. Portanto, recapitulando, mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Mesma direção, sentidos opostos, eu subtraio. Se os vetores forem perpendiculares, se eles formarem entre eles um ângulo de 90 graus, eu devo aplicar o teorema de Pitágoras. Isto é, S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. E se o ângulo entre os vetores for um ângulo qualquer, for um ângulo de 10 graus, 20 graus, 30 graus, 48,5 graus, se for um ângulo qualquer, como que eu calculo o módulo do vetor soma? É o que veremos agora. Vamos lá, hein? Módulo do vetor soma no caso geral. No caso que os vetores formarem um ângulo θ qualquer. Essa letra grega θ é muito utilizada para ângulos na física. Vamos lá, ó. Considere dois vetores A e B que formam entre eles um vetor, um ângulo θ, um ângulo qualquer, pode ser de 20 graus, 23 graus, o que seja. Usando aqui a regra do paralelogramo, na extremidade de A, eu faço uma linha paralela a B, na extremidade de B, eu faço uma linha paralela a A. A diagonal do paralelogramo será o vetor soma. Vamos pedir a ajuda da matemática, a chamada regra do lei dos cossenos, desculpe, e a lei dos cossenos vai dar origem a esta fórmula da física. S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre os vetores. Na verdade, a regra, a lei dos cossenos é S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de θ. É um pouquinho diferente. O da física, aqui na física, na verdade, é uma consequência da lei dos cossenos. Não é exatamente a lei dos cossenos. Então, quando o ângulo entre os vetores for um ângulo qualquer, S ao quadrado, que é a soma, igual a ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo θ. Talvez você não se lembre o que é o cosseno de um ângulo. Então, vamos lembrar aqui o seguinte. O cosseno é uma razão trigonométrica. Todos os ângulos têm o seu seno e têm o seu cosseno. Ainda hoje eu volto a falar mais sobre isso. Vamos lá. O caso geral, ele se reduz aos casos específicos. É possível voltar aos casos específicos a partir dessa lei dos cossenos, a partir do caso geral. Ora, vetores de mesma direção e mesmo sentido acontece quando o ângulo entre os vetores é igual a zero. Se o ângulo é igual a zero, o cosseno de zero é justamente 1. O cosseno de zero é 1. Então, vai ficar S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB. Você deve se lembrar da matemática que isso aqui é o que eles chamam de trinômio do quadrado perfeito. Eu posso fatorar este polinômio e reescrevê-lo assim. S ao quadrado é igual a mais B ao quadrado. Lá da matemática se lembra que A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ora, tirando a raiz quadrada dos dois membros desta equação, se reduz a S igual a mais B. Então, a partir do caso geral, eu estou mostrando a vocês que é possível chegar no caso específico, porque o ângulo entre os vetores, neste caso, é um ângulo de 0 grau. Mas se os vetores tiverem mesma direção e sentidos opostos, o ângulo entre eles é um ângulo de 180 graus. Claro, um aponta para um lado, o outro aponta para o outro. O ângulo entre esses vetores é um ângulo de meia volta, é um ângulo de 180 graus. E nós sabemos lá da matemática que o cosseno de 180 graus vale menos 1. Então, ó, vai ficar S ao quadrado igual a ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Novamente, eu tenho um trinômio do quadrado perfeito e a forma fatorada deste nômio é A menos B ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois membros dessa equação,
eu tenho que S é igual a A menos B. Então, ó, galera, partindo da lei geral, do caso geral, nós chegamos ao caso específico de vetores de mesma direção e sentidos opostos. Quando os vetores são perpendiculares, então o ângulo vale 90 graus. E a matemática nos ensina que o cosseno de 90 graus vale 0. Então, todo este monômio aqui do meio vai ficar 0. Então, simplesmente, S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, que é aquele caso que nós falamos do teorema de Pitágoras, que é o caso quando os vetores são perpendiculares entre si. Ok? E a subtração de vetores? A subtração de vetores, ela deve ser entendida como uma soma, mas como uma soma pelo oposto do vetor. Ou seja, se eu tiver A menos B, é o vetor A somado a menos B, ou seja, somado ao oposto de B. Vamos ver aqui na prática. Observem. O vetor diferença pode ser entendido como uma soma com o oposto. Se eu tenho, por exemplo, V1 menos V2, a diferença será um vetor D. Eu posso entender como V1 somado com o oposto de V2. V1 mais menos V2. Veja este exemplo. V1 ele é inclinado e para cima. V2 ele é horizontal e para a direita. Como seria o vetor menos V2? Também seria horizontal, porém, ao invés de apontar para a direita, ele aponta para a esquerda. Portanto, quando eu fizer V1 menos V2, eu desenho V1 e aí, na extremidade de V1, eu vou desenhar menos V2, ou seja, um vetor que é igualzinho a V2, porém, ao invés de apontar para a direita, vai apontar para a esquerda. Olha só aqui, ó, V1, eu conservei a mesma inclinação, e menos V2, que aponta para a esquerda. Pelo método do paralelogramo, ó, a diagonal deste paralelogramo será o meu vetor diferença, que é V1 menos V2. Ora, e o produto por um escalar, o produto por um número? Consideremos o vetor P, que vai ser obtido do produto de um escalar K por um vetor A. Ou seja, P ele vai ser obtido a partir de um número vezes um vetor. Então, você já sabe que quando eu faço um número vezes um vetor, dá origem a um outro vetor. Mas quais são as características desse vetor P? Vamos lá. O vetor P, que é igual a K vezes A, ele vai ter um módulo igual ao módulo de K vezes A. A direção é a mesma direção do vetor A, ficou faltando aqui no slide. E o sentido vai depender do sinal de K. Se o K é positivo, ou seja, se ele é maior do que zero, o sentido de P será igual ao sentido de A. Se o K é menor que zero, isto é, se o K é negativo, o sentido de P será oposto ao sentido de A. Vamos ver aqui uns exemplos para que isso fique mais claro. Olha só, suponha que eu tenho este vetor A. Ele é aí horizontal e para a direita, e ele tem módulo igual a 1. Observe que o módulo de A, o tamanho de A, é simplesmente uma unidade de comprimento. Como seria o vetor 3 vezes A? Então, considere um vetor P1 que é igual ao número 3, o escalar 3, vezes o vetor A. Esse vetor P1 ele vai ter a mesma direção de A, porém, e o mesmo sentido também, é claro, porém o módulo de P1 será 3 vezes maior o módulo de A. Olha como seria aqui o vetor P1, ó, ele cabe aqui, ó, 3 vezes o módulo de A, continua sendo horizontal, como era o vetor A, e continua apontando para a direita, assim como o vetor A. Como seria o módulo de um vetor P2? O módulo não. Como seria um vetor P2, que é igual a menos 2 vezes A? Ora, o vetor P2 também será horizontal, tal como A. O vetor P2 terá o módulo
2 vezes o módulo de A, será 2 vezes maior do que A, porém, como aqui é negativo, o vetor P2 vai apontar no sentido oposto ao vetor A. Enquanto o vetor A é para a direita, o vetor P2 será para a esquerda. Note que o módulo de P2 é o dobro do módulo de A. Decomposição ortogonal de um vetor. Nós já sabemos que quando eu somo dois vetores perpendiculares, dá um vetor na diagonal. Lembra disso? Lá pelo método do paralelogramo. Agora faremos o contrário. Vamos pegar um vetor na diagonal e vamos decompô-lo em outros dois vetores. Esses outros dois vetores são as componentes deste vetor, que quando eu somo ela, dá o vetor original. Ou seja, tanto é possível somar dois vetores para dar origem a um terceiro, como é possível pegar um vetor e decompô-lo em outros dois vetores perpendiculares, ou também chamados ortogonais. Para isso, vamos pedir o auxílio de um plano cartesiano x ou y. Vamos lá. Eu tenho aqui um vetor P, ou um ponto P, um vetor A que liga a origem do plano cartesiano até o ponto P, e a inclinação do vetor A é um certo ângulo alfa em relação ao eixo das abscissas, em relação ao eixo x. Ora, a projeção do vetor A sobre o eixo x está aqui marcado, eu vou chamar de AX. AX é esse vetor aqui, é a projeção do vetor A sobre o eixo x. Enquanto que AY é a projeção do vetor A sobre o eixo y. Então, ó, se eu somar vetorialmente AX com AY, eu consigo obter o vetor resultante A. Então, AX e AY, que são inclusive vetores perpendiculares, a matemática nos ensina que o símbolo de perpendicular é assim, então a soma de AX com AY dá o vetor A. Portanto, AX e AY são as componentes do vetor A. AX é a projeção do vetor A sobre o eixo x e AY é a projeção do vetor A sobre o eixo y. Ora, lembrando lá da matemática, vou passar aqui os slides. Lembrando lá da matemática, eu tenho o seno de um ângulo definido como sendo o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente, ou seja, vizinho, sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. São as chamadas razões trigonométricas. Todo ângulo tem o seu seno, tem o seu cosseno e tem a sua tangente. Atenção para as definições. O seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Neste meu exemplo, eu tenho aqui um triângulo retângulo. A hipotenusa tem um comprimento A. Observando este ângulo alfa, o cateto oposto tem comprimento B, é aquele cateto que está do outro lado do triângulo, e o cateto adjacente, que é aquele cateto vizinho a alfa, tem um comprimento C. Portanto, o seno será B sobre A, o cosseno será C sobre A, e a tangente será C sobre B. Vamos fechar essa observação aqui da matemática e vamos voltar para a física. Se eu observar, aplicando aqui o cosseno de alfa, eu tenho o cateto adjacente, que é o vetor AX, sobre a hipotenusa, que é o vetor A. Passando esse A para o lado de lá, multiplicando, eu posso dizer que a componente AX vale A vezes cosseno de alfa. Claro, estou falando aqui dos módulos. Enquanto que, se eu aplicar a razão trigonométrica seno
de alfa, eu tenho que o seno de alfa é o cateto oposto, que tem o comprimento da componente AY, sobre a hipotenusa, que é o módulo de A. Passando esse A para o lado de lá, para o primeiro membro, multiplicando, eu tenho que AY, a componente AY, é A vezes o seno de alfa. Ok, PH. E agora? Agora vamos falar sobre versores. Um versor é um tipo de vetor, mas um versor é um vetor unitário, ou seja, o módulo dele é igual a 1. Ora, 3 dividido por 3 é 1. 4 dividido por 4 é 1. É por essa razão que nós dizemos que um versor, que é um vetor unitário, será o vetor dividido pelo módulo dele mesmo. Então, se eu tenho aqui um vetor V, o versor associado a este vetor V é o próprio vetor V dividido pelo módulo do vetor V. Atenção, o versor é um vetor unitário, ele tem uma unidade de comprimento. Os versores eles são muito úteis para escrevermos vetores no referencial cartesiano. Como assim, professor? No eixo X existe um versor, ou seja, um vetor de módulo 1, que eu vou chamar de I. E no eixo Y existe um versor que eu vou chamar de J. Ou seja, o I é sempre um versor na direção X e o J é sempre um versor na direção Y. Isso vai ser muito útil para nós escrevermos outros vetores no plano cartesiano em função de I e em função de J. Vejamos. Para escrever um vetor em função dos versores cartesianos, lembremos que um vetor V é a soma vetorial de suas componentes. Um vetor V é sempre Vx mais Vy, onde Vx é a componente de V na direção X e Vy é a componente de V na direção Y. Como o Vx é Vx vezes I e o Vy é Vy vezes J, né? O Vx é o módulo de Vx na direção I, na direção X, e o Vy é o módulo de Vy vezes J, que é o versor na direção J. Então, nós teremos que um vetor V qualquer sempre será dado por sua componente vezes a I mais sua componente Y vezes J. Vx e Vy são as projeções do vetor V sobre os eixos, obviamente, eixo X e eixo Y. Eixo X é o conhecido eixo das abscissas e o eixo Y, o eixo das ordenadas. E I e J são os versores. Eu compreendo que essa teoria ela parece um pouco difícil, mas não é. Vamos a um exemplo prático para nós observarmos na prática como que eu posso estudar um vetor em um plano cartesiano em função dos versores I e J. Vamos lá aqui para o exemplo prático de como isso funciona. Vejamos o exemplo. Eu tenho aqui um eixo, um plano cartesiano XY e eu tenho um vetor que eu estou chamando de F. A projeção de F sobre o eixo X é o vetor Fx. A projeção de F sobre o eixo Y é o vetor Fy. Portanto, Fx é uma componente de F e Fy é outra componente de F. Ora, vamos lá. O módulo de Fx vale 2. É só você ler aqui, ó, no plano cartesiano. O módulo de Fy vale 3. São 3 unidades de comprimento. Então, eu posso escrever o vetor F em função de I e J. De qual maneira? O vetor F é 2i mais 3j. 2i, porque a projeção sobre o eixo X tem módulo 2, e a direção é a direção X, e 3j, porque a projeção sobre o eixo Y tem módulo 3,
na direção J, que é a direção do eixo Y. Então, a maneira de escrever o vetor F é 2i mais 3j. 2 é a componente, é a projeção sobre o eixo X, que nós chamamos de Fx, na direção I, que é a direção X, e o 3 é o Fy na direção J. O que mais, professor? Eu posso calcular o módulo do vetor F aplicando o teorema de Pitágoras. F será a raiz quadrada de Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 mais 9 é 13. Portanto, o módulo do vetor F é raiz quadrada de 13. E posso ainda fazer o estudo da inclinação, da direção do vetor F. Ora, se eu pensar na tangente desse ângulo θ, a tangente é o cateto oposto, que tem módulo 3, sobre o cateto adjacente, que tem módulo 2. 3 sobre 2 é 1,5. Se um ângulo tem tangente 1,5, eu posso dizer que esse ângulo é o arco tangente de 1,5. É uma maneira que a matemática nos ensina de escrever o valor de um ângulo em função da sua função trigonométrica, que nesse caso é a tangente. Então, o ângulo θ é o arco tangente de 1,5. Ou ainda, o ângulo θ é o arco, ou seja, é o ângulo cuja tangente vale 1,5. Na aula de hoje, nós vimos aí um estudo sobre os vetores, que são entes matemáticos representados por uma seta. Todo vetor tem 3 características, que é o módulo, direção e sentido. Vimos que somar vetores não é igual a somar números. Somar vetores é um processo gráfico, onde eu posso usar o método do polígono ou do paralelogramo. Além disso, para calcular o módulo do vetor soma, é importante perceber se eles apontam na mesma direção e no mesmo sentido ou não, se são perpendiculares, se formam um ângulo qualquer. Cada caso tem um método para calcular a soma vetorial. A diferença de vetores pode ser entendido como a soma de um vetor pelo seu oposto. Vimos também a decomposição ortogonal de um vetor e os versores, especialmente o versor I, que é aquele versor na direção X, e o versor J, que é aquele versor na direção Y. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as aulas de física e compartilhe esse vídeo para dar aquela moral. Foi um prazer inenarrável estar com vocês e até a próxima!